Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Fica conosco para essa catequese, em que vamos falar sobre as almas dos nossos antepassados que já são falecidos. Já pedimos ao Senhor que vá entrando aí na sua casa, na sua família, abençoando a todos vocês que estão aí do outro lado, me acompanhando. Hoje eu quero trazer esse tema para a nossa catequese. Nesse mês de novembro que lembramos dos nossos irmãos falecidos, os antepassados, queremos falar justamente sobre os novícios do homem, o purgatório. Eu me apoio na doutrina da Igreja, no catecismo e na tradição e nas santas escrituras. Temos as provas, exemplos, fatos que nos mostram a realidade e a existência do purgatório. A Igreja e a doutrina ensinam e explicam em detalhes para nós. Então, esse é o meu objetivo aqui hoje, nessa catequese, compartilhar esse assunto que tem relevância para a vida do católico. É um tema relacionado à história da Igreja, da doutrina, um assunto que traz um verdadeiro crescimento espiritual para cada um de nós que acredita nessa verdade de fé que é tão importante. O purgatório é um lugar de passagem de quase todos nós. Aquele que procura viver na presença, na amizade com Deus, sempre vai ficar com um requisito de pecado, do erro. O purgatório é um lugar de nós purificarmos. Deus, ele nos dá grande oportunidade. É a misericórdia dele para conosco, mesmo depois da morte, porque Deus é bom e nos quer junto dele. Como os santos, eles já estão na glória de Deus. E tem muitos santos que não foram canonizados. Por exemplo, os nossos antepassados que já estão no céu, eles são santos. E são celebrados uma festa única, Dia de Todos os Santos, que nós celebramos ontem, dia 1º, e hoje, dia de finados, recordamos os nossos falecidos. Da nossa família, nós recordamos todos eles porque nós sabemos que a doutrina e a Igreja nos ensina que aqueles que morrem na amizade com Deus, se tiver algum pecado para ser expiado, para ser pagado, passarão um tempo no purgatório. Então, essa é a realidade após a morte. O purgatório é o destino mais comum para as pessoas que amam a Deus e servem a Deus durante a sua vida. Quando eu digo isso, parece contraditório, não é verdade? Porque eu amei a Deus, servi a Deus a vida toda. Espero o céu. E realmente nós devemos esperar o céu, sim. Esperar o céu. Mas, como somos pecadores, limitados, talvez tenham algo para ser purificado de todos os nossos pecados. Talvez não consigamos nos confessar antes da morte, não conseguimos reparar devidamente antes da morte. Mas é claro, se tiver um pecado que não seja mortal, e se esse pecado de alguma maneira nos manche, é lógico que Deus, vendo o conjunto da nossa vida, não nos mandará para o inferno de jeito nenhum. Não nos condenará, mas diante da justiça de Deus se paga. Paga tudo. Santo Padre Pio de Pietrelcina dizia isso, que diante da justiça divina, tudo se paga. Então, se nós tivermos algum pecado, será pago diante da justiça de Deus. E vamos pagar essa dívida, mesmo vamos pagar quando nós entrarmos, para que nós possamos entrar no céu livre de todos os nossos pecados, de todas as nossas dívidas. Isso que a doutrina da Igreja nos ensina. Que Deus, ele é tão bom e misericordioso, que mesmo depois da morte, ele nos dá a última possibilidade de entrar no céu, passando pelo purgatório. Por isso que nós temos que rezar pelos nossos antepassados, para se caso estão no purgatório, eles saiam o mais rápido do purgatório. Não rezamos pedindo que seja salvo.
rezamos para que saia do purgatório, porque a salvação e a perdição eterna determina na hora da morte. O modo que nós morremos, nós entramos na eternidade. Então a salvação e a perdição determinam na hora da morte. Então não adianta rezar pela salvação da pessoa depois que ela já morreu. Temos que rezar pela salvação das pessoas enquanto elas estão vivas. E quando a pessoa morre, a morte já determina o destino eterno, a salvação ou a perdição. Porque a pessoa que vai para o purgatório, ela já está salva. Só precisa ser purificada para entrar no céu. E quem já morreu tendo a graça de ter se arrependido dos seus pecados, ter se confessado dos seus pecados, recebido os sacramentos antes de morrer, essa pessoa já entra purificada no céu. Porque os que entram diretamente no céu é uma minoria. Mas a maioria passa pelo purgatório. Mas já estão salvos. Mas também é grande o número das almas que vão para o inferno. Aqui nós temos o fundamento bíblico como o tema de uma introdução geral sobre a doutrina do purgatório na parábola que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22 até o versículo 14, que fala do casamento do filho do rei, que ia se casar e manda os empregados trazer os convidados para a festa de casamento do filho. É uma referência muito clara da vinda do Messias, porque Jesus ele é enviado primeiro aos judeus, mas como os judeus rejeitaram. Então o rei é o pai do noivo que manda chamar todos aqueles que estão pelo caminho. E o rei viu que um destes que estava ali não estava com a veste apropriada. Essa pessoa foi colocado fora da festa, ficou do lado de fora. Ouvia os cantos lá da festa, conseguia perceber a festa que estava acontecendo lá dentro, mas não podia entrar. Por quê? Não estava preparado, não estava com a veste adequada. Então, essa parábola que Jesus conta no Evangelho da festa do casamento, ela está falando do purgatório, está falando da salvação que é o céu. Interessante que Jesus compara o céu muitas vezes com uma festa de casamento, com um matrimônio, com a união de duas pessoas que se amam. Veja que é bonito essa imagem que Jesus usa. O que nos espera na vida eterna é uma união definitiva com Deus, que nos ama e que nos criou para si. Santo Agostinho diz o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em vós. Ou seja, o homem foi criado por Deus. Deus deixou no nosso coração um mapa, um caminho de volta para ele. Deus não nos deixou neste mundo, não nos abandonou. Existe dentro de nós como um vazio dentro do nosso coração, que só pode ser preenchido por ele. Todo esse vazio que todos nós temos é o nosso caminho de volta para Deus. É o mapa do nosso retorno para Deus. É o roteiro para eu encontrar o caminho de volta para Deus. Isto está em todo ser humano, independente de raça, cultura, lugar que tenha nascido, independente de qualquer coisa. É isso para a nossa catequese hoje. Vamos estar dando continuidade com esse assunto nos próximos dias. É um assunto assim bastante extenso, não dá para falar tudo só num vídeo. Espero ter ajudado você a conhecer um pouco mais sobre o tema do purgatório. Que você possa estar dando continuidade nos próximos encontros. Rezemos pelas almas dos nossos falecidos. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno, que a luz perpétua ilumine e que as almas em paz. Amém.